Joel 2, 12 e seguintes. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e arrepende-se e não envia a desgraça. Isso é, quando Ele encontra coração quebrantado, Ele, ao invés de amaldiçoar, Ele abençoa. Rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso. Você me fez ler o versículo de novo? Próximo, moço. Talvez ele volte atrás, arrependa-se, ao passar deixe uma bênção, assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos para a lua de mel e todo mundo se quebrantar. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Quando Deus inspirou o profeta Joel a escrever seu livro, era um tempo de apostasia, de rebeldia, de distanciamento da presença de Deus. O país, a nação, havia se distanciado dos caminhos do Senhor, pela prática do pecado, da idolatria, culto a outros deuses. E o profeta faz uma chamada, uma convocação ao arrependimento. E os dias eram tão difíceis, e ele está antevendo o que estava para acontecer. Uma nação muito cruel que viria e destruiria, destroçaria tudo. E o profeta, ele vê antes do povo, e por isso é que ele está dizendo, e ele então os chama ao arrependimento. E dizendo: toque a trombeta, chame o povo, voltem-se para Deus. Convertei-vos ao Senhor de todo o coração. E aí ele fala da necessidade do jejum, do choro, do pranto, isso é, um arrependimento genuíno. E ele diz: rasgai o coração. Eles rasgavam a roupa, e Deus está dizendo: não, rasgue o coração. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. E o profeta diz: porque Deus é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se. Isso é, Deus está sofrendo há muito tempo com a postura de vocês, mas está estendendo misericórdia. Mas se não voltarmos para Deus, chegará o momento em que a dor virá. É isso que o profeta está dizendo. E ele diz: congrega o povo, chama para um jejum nacional, proclame uma assembleia solene, um ajuntamento da nação, santificai a congregação, ajuntar os anciãos, reunir os filhinhos e os que mamam, até as crianças de peito. Sai o noivo da recâmara, porque quando o cabra casava, ele podia ficar um tempo longo, sem ir para a guerra, sem maiores atividades, à disposição da sua parceira. E ele diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, se derramem, se quebrem diante de Deus, e orem
poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha, para que as nações não façam escárnio de nós. Vivemos tempos igualmente difíceis, de desobediência, de gente de coração empedernido, de coração duro, empedrado, pessoas que não se dobram, que não oram, que não jejuam, que não buscam, que não clamam. Como dizem alguns, uma geração cheia de mimimi. Não olhe com cara feia, não fale o que eu não quero ouvir. Há uma guerra espiritual travada nas regiões celestes, e a igreja do Senhor é a voz profética, é a voz de Deus. Quem tem o poder para deter o avanço do mal na terra é a igreja. Mas que igreja? Uma igreja forte, uma igreja santa, uma igreja ousada, uma igreja pura, uma igreja sem mácula, uma igreja fervorosa, uma igreja que anda na presença de Deus. Essa trará o céu para a terra e que gerará um avivamento que transformará todas as estruturas. Quem crê glorifica Jesus. Batalhas sempre houveram. Desde que o mundo é mundo, a batalha espiritual existe. Aquele que foi expulso do céu, que era Lúcifer, cheio de luz, e que se transformou em Satanás, inimigo de Deus, anti-Deus, trabalha o tempo todo se opondo à obra de Deus na terra, e vem criando ao longo do tempo, dos séculos, as mais controversas filosofias, levando o homem a um abismo profundo. Os conflitos entre cosmovisões existem desde Gênesis. Sempre existiram em todas as gerações. A cada século se espera uma subversão maior. Porém Deus diz: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram, unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Todo o movimento na terra ante Deus, todo o levante contra aquilo que é o certo, contra a verdade, na briga entre o certo e o errado, entre luz e trevas, e os homens se levantam com tanta fúria, e Deus ri deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu reino em Sião, no meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como sua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás com vaso de barro. Salmo 2, versículo 1 a 9. E ainda, o reino de Cristo é assaltado por inimigos por toda a história, mas é protegido por sua própria mão e poder. Isso é, o diabo levanta, mas Deus guarda a sua igreja, protege o seu povo. Cristo não está em seu trono de modo ocioso, aleluia, mas atuante em ação. Não é um rei inerte. Fala-se muito hoje de um grande reset, ou reset, resetar tudo, acabar com tudo e começar do zero em todos os campos, desde a economia, na religião, em todas as áreas, governo mundial único, moeda mundial única. Se fala abertamente, escancaradamente sobre o reset. Nada disso
irá parar o reino soberano, o crescimento do reino soberano de Cristo na face da terra. O orgulho dos governantes será quebrado, dê glória a Deus. As disputas entre esquemas de poderes e de reinos do nível dos homens mortais são batalhas falidas. Guerrear contra o Senhor dos Exércitos é loucura, aleluia! Para Deus, pouco importa se Rússia e China estão trabalhando em equipe, se a China está lançando seus tentáculos na Europa, tentando dominar o mundo todo, no Oriente Médio e nos Estados Unidos. Não importa para Deus se a Europa, a União Europeia tem um plano de poder mundial. Não existe autoridade no mundo que não esteja debaixo dos decretos de Deus. Romanos 13 fala disso. As autoridades constituídas foram constituídas por Deus. É Deus a quem as permite reinar, até chegar o momento que Deus decide eliminá-las. Ele é Deus. O arrogante Nabucodonosor, o grande e poderoso império da época da Babilônia, colocou ele literalmente para comer capim. Cresceu unha, cresceu pelo de animal, unha de animal, perdeu o juízo e foi para o campo comer grama, capim, até reconhecer que Deus é Deus e declarar isso, louvado seja Deus. Seu filho Belsazar, todo poderoso, filho de um arrogante rei, se torna um rei muito mais arrogante ainda. E dá uma grande festa, de vários dias de festa, e para abusar de Deus e do povo de Deus, manda buscar os utensílios do templo que eles tinham levado de Jerusalém para a Babilônia, manda buscar para servir a bebida nesses utensílios. E quando eles estão fazendo isso, daqui a pouco uma mão começa a escrever na parede. O seu reino foi pesado e achado em falta, hoje é tirado. Naquela mesma noite, e aí primeiro quando ele vê esse negócio todo, ele começa a tremer, e naquela mesma noite, o reino cai, o seu governo cai, e um outro império se levanta. De Ciro, que era um homem que nunca ouviu falar, não conhecia Deus, 200 anos antes do seu nascimento, Isaías estava dizendo: eu vou levantar o meu servo Ciro e ele vai fazer a minha vontade. Deus deu o nome do cara 200 anos antes dele existir, diz que ele ia ser rei e que ia cumprir os seus propósitos. Esse é o Deus que nós servimos. Aplauda e glorifica. Os poderes humanos conspiram, possuem exércitos poderosos, mas seus planos ímpios são inúteis. Todo poder humano nada pode com Deus. Se eu estivesse aí no seu lugar, cada palavra dessa eu ia liberar um glória a Deus. E a confiança da igreja está em Deus. Ele é o nosso escudo e fortaleza. Só um tolo pode declarar guerra contra Deus. Os reinos mais poderosos do mundo foram e são sombras de um poder maior, majestoso, de fonte celestial. Todos os reinos temporais buscaram um raio glorioso no reino de Deus. Homens desejam serem deuses, mas seus reinos temporais não podem disputar contra um rei eterno. Os reis da terra não podem competir com o rei da terra e do céu, com o rei dos reis, com o Senhor dos senhores. Ouça, a ONU não tem uma cadeira de honra para Cristo. O PCC, Partido Comunista Chinês, não tem uma cadeira de honra para Cristo. Os califados, o mundo árabe, não tem uma cadeira de honra para Cristo, porém Cristo é o juiz, e tem a sentença justa na mão. Todo o poder anticristão, ímpio, traiçoeiro, arrogante e blasfemo será condenado.
Somente Cristo tem um reino indestrutível. Dê glória a Deus. Ferro e fogo não destroem seu trono. Ele pode facilmente vencer qualquer força e exército, mas por que ele não acaba com toda injustiça na face da terra? Porque ele é Deus e não recebe conselho de ninguém. Ele age no tempo dele, apenas no tempo dele, na hora certa. Quando o seu domínio é perturbado por rebeliões, não significa falta de capacidade de agir, mas sua ira é aplicada no seu tempo, na hora certa. Mas a igreja passa por perseguição, passa, sim. Enquanto Cristo não estende sua poderosa mão sobre os seus inimigos, seu povo pode passar por ferimentos e tristezas. Porém, na provação, seu povo se fortalece, e toda perseguição tem um tempo próprio para cessar. Até as lutas que você passa, você pergunta: Deus sabe das dores que eu passo? Sabe. Deus sabe das dificuldades que você passa? Sabe. Deus sabe das enfermidades que você passa? Sabe. Você sabia que vida boa não fortalece caráter e fé de ninguém? O que fortalece é guerra, o que fortalece é dificuldade, que nos humilha e nos faz ir para a presença de Deus, a depender dEle, esperar nele. Se você não passar por prova, você não cresce. Na escola, você pode ir muito bem o ano, mas você tem que passar pelas provas, e elas que vão te aprovar. São testes. A vida é constituída de testes. De tempo em tempo Deus tem que permitir que essas lutas venham. Uma época eu li sobre as salas de espera dos hospitais. E aí o autor dizia assim: as salas de espera dos hospitais são salas de cura. Lá, um menino está mal, está na UTI, o pai e a mãe separados estão juntos, chorando juntos, e abraçam-se, orando e buscando por um mesmo propósito. A arrogância desce, quem era grande se humilha. Essas salas são salas de cura. Marido e mulher vivendo engalfinhados, em brigas constantes. Lá eles se unem, tratam bem um ao outro, se abraçam, choram juntos, enxugam as lágrimas uns dos outros. Deus permite as lutas para tratar conosco. Nós temos uma herança vinda lá de Adão, de querer ser igual a Deus, que começou lá no céu, com Lúcifer querendo ser igual a Deus. E quando ele vem e fala para Eva e Adão que eles poderiam ser igual a Deus, eles quiseram. É assim. Há no coração de todo mundo esse sentimento perigoso de grandeza, de arrogância, e que às vezes as lutas vêm para nos humilhar, para nos abater, para mostrar que nós não somos Deus, que nós dependemos dele. Enquanto Estevão passava pelo martírio, Atos 7, 54 e até o capítulo 8, versículo 8, diz a Bíblia que ele viu a glória de Deus, e ele viu Jesus em pé à direita de Deus, a igreja sendo massacrada, um servo fiel sendo apedrejado, e ele olha para o céu, e o céu se abre, ele vê a glória de Deus, e vê Jesus em pé. É por isso que Estevão não abaixa a cabeça para morrer, ele está firme e dando glória a Deus.
porque ele entendeu que o seu Senhor não estava vencido, estava em pé, e olhando para ele e dizendo: fica firme, eu sou com você. Jesus Cristo em pé, em ação, não livrou Estevão do martírio, porém, a partir da morte de Estevão, a igreja se dispersou, saiu do convívio bacana, da comunhão de Jerusalém, e saiu pelo mundo afora, e onde passava, levava a palavra da salvação, da libertação, o governo do Messias. Aleluia. Levando a mensagem do poder do Evangelho para comunidades distantes. E também marcou com o sangue do martírio a vida do apóstolo Saulo, algoz e testemunha da morte de Estevão, tornando-se o maior missionário transcultural da história. Esse negócio de Paulo é um negócio, muito forte. Porque Saulo, achando que estava defendendo o reino de Deus, ele está perseguindo os crentes, açoitando os crentes, entrando nas casas e prendendo, levando preso. Ele conseguiu carta das autoridades eclesiásticas para poder fazer uma devassa. E ele está indo para Damasco. E na estrada, simplesmente uma luz forte bateu sobre ele, ele caiu por terra. Está dizendo: você não é nada. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu, Senhor, quem és tu? Sou Jesus a quem tu persegues. Horrível coisa é levantar-se contra os aguilhões. Paulo levantou transformado, levantou crente, levantou liberto, a cabeça virou de uma vez, o entendimento mudou de uma vez por todas, e saiu cego. Era só Deus mostrando para ele: assim que você estava, cego. Só que ele vai e entra numa casa onde é recebido, e ali ele fica em oração e jejum, só recebendo revelação, só recebendo entendimento. E aí Deus vira para um servo: Ananias, você vai lá para você orar por Saulo, que ele está orando, viu? E você vai lá e ora por ele, e cura ele. Mas Senhor, Saulo, ele está perseguindo a igreja. Vai lá que ele é um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto vale a pena sofrer pelo meu nome. Ele estava perseguindo a igreja, agora ele vai ser perseguidor. Toda a fúria que ele tinha contra a igreja, agora eu vou transformar em paixão, em culto e em sofrimento da sua vida pelo meu reino. Oh Deus poderoso, a missão é de Deus. O tempo é de Deus. O tempo do juízo também é de Deus. Ele governa e nós confiamos. De Deus é o reino, o poder e a glória eternamente. Dê glória a Deus. Ouça isso. O poder dos inimigos da igreja primitiva, o antigo poder religioso dos judeus e o poder político-militar dos romanos, ao tentarem esmagar a igreja nascente de Cristo, agiram com extrema perversidade por um tempo, mas chegou o momento em que ambos receberam a vingança daquele que está em pé. Primeiro, os judeus perderam sua cidade sagrada e seu templo santo, destruição total, desolação, matança, dispersão do povo e escravidão. Foi juízo de Deus por se levantar contra a igreja. Mas Deus usou o Império Romano. Mas veja o que acontece depois. O Império Romano, no primeiro século depois de Cristo, DC, derramou sua orgulhosa ira sobre aquela geração que crucificou o Cristo. E poucos séculos depois, a glória dos Césares se transformou em ruínas. Tudo no tempo de Deus. O Pai não deixou impune aquela geração. Mateus 24 fala. A geração que crucificou seu filho.
E não deixará impune quem persegue a igreja. Religiosos arrogantes, assassinos, achando que nunca terá fim o seu orgulho, enchiam o peito e gritavam: paz e segurança, achando que tamanho poder não teria fim, e de repente receberam destruição avassaladora. A igreja deve confiar. Bem-aventurados são todos os que põem em Cristo sua confiança. Todos os dias, dezenas de cristãos do mundo todo são mortos por causa da sua fé. Todos os dias, dezenas de templos são incendiados. Todos os dias, dezenas são presos, sequestrados e torturados. Este sofrimento acontece, ele é real, ele é atual e facilmente encontrado em relatórios missionários de perseguições. Estava lendo na revista A Chamada, e ela vem trazendo relatos sobre isso, e vem trazendo uma lista, e diz assim: ai das ditaduras comunistas, ai dos perseguidores religiosos, oremos pela igreja perseguida na Coreia do Norte, China, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria, Congo, Moçambique, Comores, Etiópia, Camarões, Mali, Cuba, Sri Lanka, Emirados Árabes, Turquia, Bangladesh e Índia. Um relatório da Missão Portas Abertas de 2019-2020 traz estimativas razoáveis, registram aproximadamente de 3.000 a 5.000 martírios por ano e centenas de pessoas sequestradas, mas há quem contabilize 100.000 martírios por ano. Aos olhos humanos, a igreja perseguida está acabada, porém os cristãos perseguidos não se acovardam, eles sofrem, eles migram, realizam missões clandestinas, mas não negam a fé. A ira de Deus eliminará seus inimigos quando acreditarem que estão na metade de sua corrida, e a destruição será repentina. Sabemos como os desprezadores de Deus costumam vangloriar-se na prosperidade e cometer grandes excessos, porém a igreja continuará em expansão até que o Senhor retorne. A dimensão do cristianismo é global, ultrapassa 2 bilhões de cristãos. Seja poder opressor, político, religioso, étnico, violência urbana, ideologias, planos humanos, aos olhos humanos são poderes formidáveis, mas estão desafiando o ungido de Deus, Cristo Jesus. A igreja perseguida recua e avança, mas não pode negar o poder do Evangelho. Cristo provou seu poder por meio dos milagres e por meio da pregação do Evangelho, e seus discípulos hoje, como embaixadores, agem equipados com armas espirituais e não carnais, como diz Paulo em 2 Coríntios 10, versículo 4. No lugar de Cristo, os discípulos agem, e autorizados por Ele, como diz Mateus 28, 18, eis-vos dei autoridade. A expansão do Evangelho continuará até a volta gloriosa de Jesus, e você é esse homem e essa mulher de Deus para essa hora, para esse tempo. Como diz, desperta, ó tu que dorme, e Cristo te resplandecerá. O mundo não entende isso. O Evangelho pregado a cada dia apresenta a majestade do seu reino, e nenhum reino humano pode falar, nenhum reino humano pode falar assim na terra como no céu. Não. O Pai não nega nada ao Filho. Deus diz: pede-me. Salmo 2,8, uma referência ao Messias, diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. A posse é do Filho. Os cristãos perseguidos devem perseverar e orar. Cristo governa sobre o mundo inteiro. E vou dizer uma coisa: a igreja precisa se levantar como voz profética, porque se a igreja não levanta, o mal prevalece, os enganos de Satanás prevalecem, as mentiras prevalecem e vão entrando
de cidade em cidade, de Câmara de Vereadores em Câmara de Vereadores, de Assembleia Estadual, Legislativa, Senado e Governo Federal, e até o próprio STF, Supremo Tribunal Federal, os tribunais validando todo engano. A igreja precisa se levantar. Cristo começou com 12 homens comuns, e o Evangelho já foi traduzido para mais de 2.500 idiomas. Vou repetir, Cristo começou com homens comuns, então você não tem, desculpem dizer, eu não tenho estudo. Quais dos discípulos tinha? Qual era a escolaridade dos discípulos? Eles eram da Galileia. O grego que eles falavam era o koiné. Sabe o que é isso? Não era o grego erudito, era o grego simples. O koiné era a linguagem do povão. Essa era a linguagem deles. Mas eles receberam o poder de Deus. O Espírito Santo desceu sobre eles. E ao ponto de ser dito no Império Romano, que aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Ao ponto de Paulo escrever, ao escrever aos Filipenses, lá de Roma, ele escreve uma carta aos Filipenses e diz assim: os santos da casa de César vos saúdam. Meu Deus, dentro da casa de César, no governo de César, no trono de César, o Evangelho tinha chegado. César era adorado como Deus, e o Evangelho chegou, transformando tudo. A autoridade de Cristo foi dada para seus discípulos expandir o Evangelho por todo o mundo, e neste momento a ordem está sendo cumprida e nada pode destruir sua autoridade e poder. Quanto mais insolentemente os ímpios agem, e quantos mais rejeitam sua soberania, não podem, por sua rebelião, destruir a autoridade do Evangelho de Deus e o poder de Deus. Cristo reina não somente sobre a sua igreja, mas também sobre seus inimigos. Dê glória a Deus. Salmo 2: com vara de ferro as quebrarás e as farás em pedaços como um vaso de oleiro. Cristo reina sobre aqueles que se opõem à sua autoridade e recusam obedecê-lo. Nem todos recebem voluntariamente seu jugo, muitos se manterão obstinados e rebeldes. Não obstante, ele subjugará por força e os compelirá a se submeter. Cristo, pelo sopro da sua boca, destrói seus inimigos. A palavra profética de Deus vem se cumprindo até aqui, literalmente, nos mínimos detalhes. Não há por que pensarmos que essas coisas não se cumprirão. No meu pequeno entendimento, falta acontecer um acordo final de paz entre árabes e israelenses, e envolvendo outras nações. Daniel 9, versículo 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame. Ainda não houve o acordo entre Israel e as nações árabes, ainda haverá. 3 anos e meio iniciais de aparente paz e segurança, ainda não aconteceu, vai acontecer. Que o Senhor Jesus denominou de o princípio das dores, lá de Mateus capítulo 24, versículo 8. Falta ainda apostasia e negação da fé. Tem acontecido? Tem, mas será ainda numa amplitude maior. Mateus 24, 12, já bem clara nos dias de hoje: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você está no time aí dos quase todos? Tá? O amor vai esfriar na sua vida? Falta ainda arrebatamento dos seguidores do Senhor Jesus. Não queremos, irmãos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quando Ele vier, Ele vai trazer, Ele vai ressuscitar aqueles que partiram com o Senhor. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem,
porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Isso é, eu vou ilustrar com a mulher. A mulher, quando está para dar luz, que ela vai sofrendo com dores, ela diz: eu nunca mais engravido, nunca mais quero menino. É assim ou não é? É o menino acabar de escorregar, põe no peito e ela já acabou todo o choro. O choro se transforma em júbilo, em alegria, em festa. Ela já não lembra mais da dor. Pois eu quero te dizer, você que passa por dores nessa terra, é trabalho de parto. A glória que está por vir não dá para comparar com aquilo que Deus tem reservado para você. Aleluia. Haverá um encontro com Ele nos ares, entre nuvens, para irmos morar nos aposentos da casa do Pai, que Ele foi preparar. Jesus diz lá em João 14, de 1 a 3, que Ele não se turbe o coração. Credes em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Falta a grande tribulação, que eu creio que será depois que a igreja for tirada da terra. É bom crer assim, né? Nos 3 anos e meio finais do acordo, como jamais ocorreu antes, nem ocorrerá depois, conforme disse o Senhor Jesus em Mateus 24, 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. E depois tem uma volta de Jesus, descendo lá em Israel, para derrotar o anticristo e implantar o reino milenar de Deus sobre todas as nações, a partir de Jerusalém, quando como bodes e ovelhas, os fiéis seguidores ficarão à direita e autorizados a entrar no reino, e os infiéis à sua esquerda, para serem destinados ao lago de fogo. Mateus 25, 31 a 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita. Quem é ovelha aí, dê um glória a Deus. E por que tantas vezes você fica tentando agir como bode? Dando cabeçada, amarrada, não pode falar que se espinha. Tu não é bode, tu é ovelha, tu não é cabrito, tu é ovelha. Amém? E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá:
Em verdade vos digo que sempre que o deixar de fazer a um desses pequeninos, a mim deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 a 46. Volta agora ao nosso texto inicial. Deus convoca seu povo a voltar para Ele. O arrependimento é o único caminho da restauração. É a única porta de escape do juízo. É arrepender-se, viver, ou não se arrepender, é morrer. O estudioso Dionísio Pape ressalta o fato de que não era suficiente ser o povo do Senhor. Não bastava morar na Terra Santa, era necessária conversão integral ao Senhor. Como é que se volta para Deus? Como deve se voltar? É uma volta para uma relação pessoal com Deus. Capítulo 2 de Joel, versículo 12 diz: convertei-vos a mim. Converter a quem? A Deus. Então é um convite a uma relação pessoal com Deus. O filho pródigo, quando volta, ele cai em si, mas ele volta para a casa do Pai. É uma volta com profundidade. O versículo 2 diz: convertei-vos e de todo o vosso coração. O povo de Judá estava endurecido, indiferente à voz de Deus. Eles viviam para seus prazeres e não se importavam com as exortações do Senhor. O juiz estava à porta e eles folgavam em seus pecados, estavam de boa, antes do Eterno derramar seu juízo. Ele nos dá a oportunidade de arrependermos. Deus não aceita coração dividido. Salmo 57, 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza arrependimento sincero. Ele não se satisfaz, Deus não se satisfaz com uma espiritualidade cênica, teatral, farisaica, hipócrita. Ele vê o coração e requer verdade no íntimo. São muitos aqueles que após um congresso, um retiro espiritual, uma mensagem inspirativa, fazem lindas promessas a Deus. Comprometem-se a orar com mais fervor, a ler a palavra com mais entusiasmo, com regularidade. Outros ainda derramam lágrimas no altar, fazem votos, mas todo esse favor desaparece rapidamente, como nuvem que passa. Há aqueles que só andam com Deus na base do aguilhão. Sabe o que é isso? O que é o aguilhão? Já viu o carregamento de boi? Caminhão carrega boi. Ao longo da estrada, um boi cai, ou se cansa, ou fica manhoso, e o caminhoneiro tem que vir com um aguilhão, que é um ferro, ligado à bateria, que dá um choque, para dar um choque nele, para ele se levantar. Ou, quando os bois estão na canga, quem já viu o carro de boi? Pouca gente, né? Vocês ficam conhecendo um carro de boi. Nem que seja na televisão. Carro de boi com as juntas de boi. E tem aquela pessoa que vai conduzir as juntas de boi. E ele leva o aguilhão, que é esse ferro. Um boi está meio devagar, ele vai nas costas dele, nas nádegas dele, no quarto dele, e enfia aquele ferrão, para quê? Para ele levantar. Então existem aqueles que só andam na base do aguilhão, só na porrada. Existem aqueles que só voltam para Deus na hora que as coisas apertam. Esse Covid matou muita gente, mas também fez um bocado de gente consertar com Deus. Eu não esqueço um que estava rebelde, distante, gelado,
longe das coisas de Deus. Covid deu no lombo dele. E de lá, o negócio foi apertando, o fôlego foi encurtando. Ele pegou o celular e mandou um áudio: rapaz, me perdoa, me perdoa. Está perdoado, meu filho, glória a Deus, rapaz, aleluia. Você vai morrer não, você vai ser curado. Amém. Mandou mensagem para o pastor Gilson, não foi? Mandou. Me perdoa, foi muita besteira. Eu falei mal do senhor e do rapaz. Pronto, já está em nosso meio. Precisou do pastor Covid apertar ele. Tem aqueles que só se lembram do Senhor na hora das dificuldades. Não se voltam a Ele porque o amam, ou porque estão arrependidos, mas porque não querem sofrer. Para esses o eterno é descartável. Como é que é Deus para você? O que que a palavra de Mateus 6 fala para você? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não tenho tempo para Deus. Eu tenho que correr. Eu tenho que correr atrás do prejuízo. É por isso que está andando atrás do prejuízo. Gente que possui uma fé utilitarista. Esse arrependimento é uma volta com diligência, e isso com jejuns. Deus conclama o seu povo que não aceita um arrependimento trivial, raso, transitório. Antes de serem restaurados, precisamos ser tomados de uma profunda convicção de pecados e de como havíamos ofendido ao Senhor. Quem jejua tem pressa. Diga isso. Quem aqui tem pressa em ver a resposta das orações? Quem tem causas que precisam ser respondidas por Deus? Quem precisa de uma resposta, de uma visitação de Deus na casa, na família, no casamento, na vida dos filhos, na sua descendência? Quem precisa de uma visitação de Deus nas suas finanças, na sua saúde? Então repita comigo: quem jejua tem pressa. Mais forte. Mais forte. Então, se você tem pressa, comece a... Quem jejua está dizendo que a volta para Deus é mais importante, mais urgente que o sustento do corpo. Mateus 4,4, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O jejum é um instrumento da mudança, não em Deus, mas da mudança da nossa vida. O jejum não muda o coração de Deus, o jejum muda o nosso coração. Leva-nos ao quebrantamento, à humilhação, e ter mais gosto pelo pão do céu do que pelo pão da terra. Oh Deus! O jejum é uma experiência pessoal e íntima. Mateus 6, 16, 18, quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que aqueles já receberam a recompensa deles. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que você está jejuando, e sim se mostrar para Deus em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Porém, há momentos que o jejum é aberto, declarado e coletivo. Joel conclama todo o povo a jejuar nesse processo de volta para Deus. Joel 2,15, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum. Aonde? Para a nação toda, e o eterno, e proclamai uma assembleia solene. Lembra de Josafá? Diante dos inimigos, que ele não tinha a menor condição de enfrentar, ele fez uma convocação geral, apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades, das cidades do país, veio gente para buscar o Senhor. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, o Senhor colocou emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que vieram contra o Judá, e eles foram desbaratados.
eu quero te fazer esse convite, essa convocação, para 21 dias de jejum e oração. Rasgai o coração e não as vestes. Todos nós precisamos de visitação de Deus, portanto é tempo de nos quebrarmos diante de Deus. Pai, eu quero apresentar ao teu povo a minha vida, as nossas vidas diante do Senhor. Nós declaramos que quem jejua tem pressa, e nós não vamos mais ficar inertes, permitindo que o mal avance sobre nós, sobre nossa herança, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre as coisas que dizem respeito a nós. Não, nós nos posicionamos, e nós entramos nesse propósito, crendo que o Senhor vai atender o nosso clamor. Nós nos voltamos para Ti, nós rasgamos o coração e não as vestes, e voltamos para Ti, com jejuns, com choro, com pranto, com intensidade na presença do Senhor. Receba o nosso propósito e nos ajuda nesse propósito, desses 21 dias de oração. O Senhor disse em Joel, que o Senhor iria, como consequência da volta do povo para Ti, que o Senhor iria derramar do Teu Espírito, e nós te pedimos, derrama do Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus, amém.